Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso terceiro dia de aula, nossa segunda parte, Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Irmãos, quando a gente já fez a matéria que tratou sobre esse tema, fica tão fácil entender o cânon, não? Eu vejo os irmãos sem dúvida, tranquilos. Ô, pastor, Hum, eu vi o senhor comentando sobre os apócrifos, os livros apócrifos. hum. Alguns deles tinham algumas citações bem bizarras, né? É estranho mesmo, e com certeza por isso não tinha a menor credibilidade diante da igreja, né? Sim, sim, por isso que durante os primeiros séculos, e até como nós mostramos aqui algumas citações de alguns concílios, eles nem mencionam sobre essa questão, porque era tratado assim como a literatura judaica, que fazia parte da tradição. Lembram que os próprios livros de reis e de crônicas geralmente sempre vão terminar a história de algum rei dizendo: e os demais feitos desse reis estão escritos nos livros registrados pelo fulano de tal, ou são registrados na história dos reis de Judá, ou registrado na história do rei de Israel. Então, assim, existiam muito material e existem muito material que pertence a, a aquela cultura. Então, para a igreja primitiva, ou até mesmo para o povo do Velho Testamento, era um material que fazia parte do acervo da história do povo. Mas não é porque faz parte da história do povo que tudo que acontece com aquele povo é sagrado. É bem simples, né? O povo de Deus tinha essa clareza e podem ver, irmãos, olha que interessante. Quando Jeremias ele pega e escreve o primeiro e segundo livro de Reis, e quando Esdras escreve o primeiro e segundo livro de Crônicas, com certeza o Espírito Santo, em primeiro lugar, o guiou, mas também eles deviam ter próximo a eles o quê? Os acervos das histórias reais. Nenhum problema. Eles deviam ter ali. Então, enquanto Deus fosse guiando eles, eles foram pontuando. A hora escrevia, a hora confirmava o que estava sendo escrito, não como uma necessidade, mas. Então, assim, nós não temos, assim, nenhum problema com relação a isso, né? É bem interessante. A gente já vai trabalhar por que, de fato, a Igreja Católica ela tenta colocar os apócrifos, né? A gente vai chegar já já. O Júnior há pouco tinha comentado comigo no intervalo algo, Júnior. Faz de novo aquela pergunta, Júnior, né? Sobre a questão das traduções mais simples, né? Como linguagem de hoje e na Bíblia Viva e outras traduções. Fala, Júnior. É que a linguagem de hoje foi uma tentativa, né, de acesso, né, às pessoas mais simples da palavra de Deus, né? Mas com isso, essa facilidade, ele comprometeu muito o texto, né, o texto original, hebraico e grego, que muitas vezes a nossa própria língua, nosso vernáculo, não consegue expressar na íntegra a originalidade do texto original. Agora, imagine numa linguagem de hoje. É, exatamente. E, inclusive, Júnior, deixa eu até falar uma coisa. Eu sei que muitas vezes, né, a gente faz a crítica, irmãos, e aqui nós estamos estudando, né? Então não tem como nós não pontuarmos com critério essa questão. Quando a gente começa a ser criterioso, a gente tem que ser honesto com algumas coisas, inclusive com essa questão, por exemplo, de ser uma versão muito fraca. A gente não pode ser desleal. A gente não pode. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui com os irmãos, para não ser injusto também. Quando saiu a tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, só para vocês terem uma noção, eu estava no seminário. Eu conheci o tradutor. O tradutor era uma pessoa muito
piedosa, muito dedicada, muito, muito crente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega uma pessoa, que nem, por exemplo, é o caso do professor Ribeiro, que é um linguista como poucos que a gente conhece. E aí ele tem toda aquele conhecimento do original. E aí ele tenta traduzir para uma língua, ou tenta pegar aqueles versículos cheios de palavras e tenta colocar numa linguagem mais simples para atingir uma doméstica, um pedreiro, uma pessoa que praticamente é quase um analfabeto. É muito difícil. É muito difícil. Então, eu conheci um dos tradutores da Sociedade Bíblica e você via que ele era um exímio tradutor. Então, assim, a ideia inicial foi boa, mas acabou saindo tiro pela culatra, porque, querendo ou não, essas versões foram sendo divulgadas como se elas fossem a palavra de Deus na sua melhor tradução, e não é. Quando você tira certos vocábulos, certas palavras, você abre margem para novas interpretações. Uma coisa é você dizer segundo o que você pensa. E outra coisa é você afirmar que aquilo é palavra de Deus, entendeu, irmãos? Vocês conseguem compreender? Então, quando nós estudamos uma língua, quando nós estudamos uma carta, quando nós estudamos, por exemplo, irmãos, quando nós falamos um pouco sobre a própria língua portuguesa, quando Camões veio para cá nas embarcações e ele escreveu, eu não posso, como amante da língua portuguesa, tentar traduzir Camões de uma forma simplória. Tem que pegar Camões e, de fato, traduzir Camões na correspondência do que ele tinha utilizado ali naqueles dias e tentar fazer uma construção para explicar Camões da forma em que ele quis escrever ao rei, quando ele via o Brasil. Então, assim, essa questão da língua, ela é muito... A gente não pode se esquecer que a língua, ela não é simples... Eu sei que a língua, ela é mutante, ela vai se evoluindo, ela vai se ajustando, ela vai se transformando, mas a gente não está entrando no mérito agora da língua em si. Nós estamos entrando no mérito da revelação. Deus se revelou para um povo. Deus se revelou na história. Deus se comunicou com algumas palavras. Opa, então a gente tem que considerar quem é esse povo, qual é esse contexto, qual é essa nação, quais foram aqueles acontecimentos e quais foram aquelas palavras. Tudo isso importa. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Então vamos lá agora, vamos para o livro-texto, meus irmãos, vamos para o livro-texto. Abram comigo ali na parte, o cânon das Escrituras, capítulo de número 3, nosso livro-texto. Eu também vou abrir aqui para nós o resumo, tá? Resumo da parte 1. Então, vamos agora mergulhar um pouco no livro-texto, meus irmãos. Eu vou compartilhar aqui para todos vocês o resumo, tá? Aqui na nossa página. Todos aí estão com o livro-texto? Ou quase todos, né? Joia. O do Júnior, mostra aí, Júnior, o seu novo livro? A nova versão? Essa é a nova versão. Ficou bonita essa capa, hein, Júnior? Gostei, hein? Gostei. Que página é o capítulo 3 para você, Júnior?
Tá com o microfone... 273. Capítulo 3. Não, capítulo 3, né? Não, peraí. 71. 71. O cânon Clareza, das Escrituras, né? É isso? clareza, Adicionaram necessidade. bastante conteúdo, então, hein? Não, mas eu sei, mas é o capítulo 3, é o cânon das Escrituras. O que faz e o que não faz parte da Bíblia 73. seria essa parte. Peraí, Pode ver, ó. É isso mesmo? Parte 1, Júnior. certo, peraí. Vamos lá. Parte 1 tá a doutrina da palavra de Deus. Aqui nesse livro tá capítulo 2, a palavra de Deus. Capítulo 3, o cânon das Escrituras. É essa parte. Peraí. 73. Alguém mais tem um livro que nem o do Júnior, não? Os demais irmãos estão como eu, né? A minha tradução é igual do pastor. A nossa versão é antiga. A versão, na verdade. Peraí. Achou, Júnior? O meu capítulo 3, o capítulo 3 aqui é a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Então mudou bastante, né? Então, ó, quer ver a clareza? Esse daí é o capítulo 6 daqui. Então, o seu deve ser capítulo 1, então. Por aí, deixa eu ver aqui. A palavra de Deus, Júnior, qual que é o seu aí? 41, peraí. Só para a gente Minha doutrina da palavra de Deus. Parte 1. Isso. Aí tem a palavra de Deus e depois tem o cano das Escrituras. Show? A minha autoridade e a inerrância da Bíblia. Capítulo 2. Ele está dividido de forma diferente, Júnior. Então, você vai se encontrando aí depois, Júnior. Tá bom? Eu queria que você... no nosso aqui está o cânon das Escrituras, tá? Então vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos pelo resumo, para a gente ter uma sincronia, tá? Senão, vamos pelo resumo, tá bom? Eu tenho várias anotações no meu livro texto, mas não tem problema. Vamos lá, tá bom? Vamos lá. Pode ler para nós, Maísa, por gentileza, o cânon das Escrituras. E uma tarja no final. Aqui, né? No final. Tudo bem, eu levanto. Isso aqui seria mais para frente, viu? Tem problema, Júnior. Vamos seguir aqui, Júnior, pelo resumo. Depois a gente se encontra, tá? Nos livros. Tá. Pode ler, Maísa, por favor. Das Escrituras. Estimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar os comentários de Moisés e do povo de Israel a respeito da lei de Deus. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra purificareis os dias na terra, passando o Jordão, ides para possuir. Deuteronômio. Joia. Olha, irmãos, eu quero gastar aqui um minuto com vocês, porque eu sei que nós já fizemos bastante esse exercício de aprender a importância e a relevância do cânon. No entanto, irmãos, pode ver que aqui o Gruden, mesmo sendo um livro contemporâneo, um livro de teologia sistemática, a proposta dele é totalmente ortodoxa. Pode ver que aqui, não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são palavras das quais nutrimos nossa vida espiritual. Ou seja, ele não abre mão de que não é só intelecto, é o intelecto que gera espiritualidade. E aqui fica mais uma estaca que a gente tem que colocar aqui. Fazer seminário não é simplesmente a busca pela intelectualidade.
Eu sei que nós estaremos aprendendo muito, mas se o nosso aprendizado não gerar em nós crescimento espiritual, tem alguma coisa errada. E geralmente um seminário só não nos acrescentará se realmente ele estiver ensinando qualquer coisa fora daquilo que Deus deixou. Podem ver que aqui ele vai trabalhar com uma outra máxima e ele vai respaldar toda essa construção desse capítulo em cima do quê? Em cima desses princípios de Moisés. Ó, reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. E olha como esse texto ele é contemporâneo. Esse texto faz parte da nossa caminhada, porque estas palavras não é para vós outros coisa vã. Irmãos, semana passada, quando nós trabalhamos na quinta-feira, falando um pouco sobre essa questão de reinterpretar, isso daqui é muito sério, irmãos, porque se nós acreditamos que nós estamos a serviço do Deus vivo, que ele se revelou por meio da sua palavra, e que nós seguramos algo sagrado, então não é vão. Logo, como diz o texto, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Moisés acreditava nisso. Ele deixou essa revelação. E inclusive esse domingo eu preguei uma segunda mensagem sobre o sacerdote Joiada. Vocês já ouviram falar no sacerdote Joiada? As ovelhinhas do pastor não pode, né? Eles já estão... Já ouviram falar do Joiada? Já. Vocês lembram um pouco dele? De verdade, vagamente. Eu lembro dele ser um instrutor de um rei, que era muito jovem, cujo nome eu não lembro, e ele basicamente o conduziu, esse rei, ao caminho do Senhor. E ele foi visto como um homem segundo o coração do seu predecessor Davi. É que eu não lembro o nome dele. Sim, rei Joás. Joás. E isso aqui, a Thalia mandou matar todos os filhos de... a descendência de Davi. Então eu preguei duas mensagens agora, esse domingo foi minha segunda, né? Sobre Joiada. E por que eu estou falando isso? Olha que interessante, irmão. Joiada, ele era um sacerdote, depois ele torna-se um sumo sacerdote, depois que Joás assume o reino, mas ele morre com 130 anos. 130 anos. E ele constrói muito mais na sua velhice do que quando ele era jovem. Então, irmãos, eu particularmente acredito muito nisso, que quanto mais próximos estivermos de Deus, mais buscarmos a palavra dele, mais realmente ensinarmos a palavra dele, as profecias do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Isso não é uma questão de intelectualidade, isso é uma questão de intelectualidade no sentido do sagrado. Nós dedicamos e consagramos, como disse Paulo, nós levamos a nossa mente cativa a Deus. Ou seja, os valores de Deus passam a ser os nossos valores, e aqui não é uma questão apenas religiosa. Então, assim, ao estudar o cânon, nós precisamos ter isso como uma base. Nós não estamos aqui estudando uma religião como cientistas da religião. E é por isso que na minha primeira aula, logo na introdução, eu falei, eu quero muito hoje contra-argumentar com vocês sobre a questão da revelação. Nós somos um povo que fomos abençoados pela revelação. Qual? As Escrituras. As Escrituras. Ponto. Ela nos basta, tá bom? Então, que a gente possa realmente mergulhar nisso. Continuemos aqui. Maísa, por gentileza. O cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus? Dá licença, A própria Bíblia. Desculpa atrapalhar, mas é que não está aparecendo para mim, pelo menos. Não? Agora tá, desculpa, agora voltou. Foi nada. Desculpa, mas... Pode começar de novo, mas não tem problema. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus? A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon.
A coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, constituem o início do cânon bíblico. O próprio Deus escreveu sobre uma tábua de pedras as palavras que ele ordenou ao seu povo. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Lemos novamente. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Êxodo 32, 16. Eu esqueci o que significa isso aqui. Deuteronômio 4, 13, 10, 4. As tábuas conforme, aqui seria conforme. Fechou, pastor. As tábuas foram depositadas na Arca da Aliança, Deuteronômio 10, 5, e constituíam os termos do pacto entre Deus e o seu povo. Olha que interessante, né, irmãos? Essa questão do pacto. Pode ver que lá na Arca da Aliança, as tábuas eram colocadas juntamente com a vara de Arão, demonstrando o ministério pastoral e sacerdotal, e também o maná, demonstrando a provisão. Então, olha como é interessante essa questão do pacto da aliança entre Deus e os homens. Hoje nós temos as Escrituras, e por isso que eu estou gastando esse tempo, irmãos, mais uma vez, sem ser repetitivo, mas eu quero, como eu disse, reafirmar e falar e ensinar e deixar bem claro. Nós seguramos essa revelação que, na realidade, não é simplesmente um livro, é o pacto de Deus para nós. Que pacto é esse? É o pacto da revelação, de que ele se manifestou para nós. Hoje nós seguramos a Bíblia como no passado haviam aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Assim como o tabernáculo e a arca representavam a glória, a Bíblia poderia dizer, também parafraseando, que representa tudo isso. É por meio dela que compreendemos a glória, que encontramos o Filho, que alcançamos a redenção. Então é muito forte essa ideia, tá bom? Então, o cânon do Novo Testamento, a gente já viu, né? E agora aqui a gente vai para dentro daquilo que a gente tem aqui no livro, que seria as 4 características da Escritura. Tá bom? Mas antes é que eu queria ler um pouco mais no livro texto de vocês, algumas frases. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu sei, Júnior, que talvez você não... Antes de ir para essa parte do cânon e as 4 características das Escrituras, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero ler algumas frases do livro texto que eu separei para vocês. Eu não sei como você vai fazer, Júnior, já para achar, tá? Mas eu estou dentro... O título é o cânon das Escrituras, tá, Júnior? Então, depois você tenta se identificar. E aqui no nosso livro, na página 28, eu queria pedir agora, pastor Johnny, leia para nós, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Da página 28 do Gruden. Perfeito. Vamos lá. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso Moisés advertiu o povo de Israel, abre aspas, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Olha só, irmãos, olha como que o Gruden ele está sendo contundente nessa afirmação. Aumentar ou diminuir faz com que nós impeçamos Deus de se comunicar ao povo e também como que a gente vai obedecê-lo plenamente. Porque se eu diminuo algo que Deus mandou eu fazer e eu passo para o povo algo tirando, como que o povo vai saber? E se eu acrescento,
em nome de Deus, como que essa revelação de Deus vai ser clara, né? Então, percebam que um cuidado de um teólogo, eu diria ortodoxo, ele não é simplesmente o cuidado de passar uma instrução segundo o que ele pensa. Ele tem esse cuidado, mas o maior cuidado que ele faz é, olha, Deus assim se comunicou. Deus assim ensinou. Eu não posso nem aumentar nem diminuir, porque são palavras de Deus. Porque dessa forma o povo obedece plenamente e eles saberão plenamente qual é. Agora, se eles não obedecerem e se eles desprezarem, é outra questão. Nós, irmãos, uma coisa que a gente aprende na prática da igreja é que tem vezes que nós queremos fazer o papel de Deus. Nós não somos aquele que transforma. Nós ensinamos a palavra. Nós não somos o transformador. Por isso que pode ver que até mesmo no exercício de uma igreja, a gente tem que saber qual é o nosso posicionamento. Nós transmitimos a palavra, nós não somos a palavra. Mas essa palavra tem que ser transmitida fielmente, corretamente, sem acréscimos e também sem diminuir nada. E podem ver que a gente não está aqui chovendo no molhado, mas isso tudo, irmãos, só vai afirmando o nosso coração. Por isso que, mais uma vez, irmãos, seja onde for, num curso teológico, num seminário, num mestrado, num doutorado, se for algo voltado para a palavra de Deus, seja muito criterioso com isso. Lembre-se de duas coisas. Moisés, ele tinha sido educado no Egito, ele era muito sábio. Ele poderia ter acréscimos aqui egípcio, e ele não foi para os acréscimos egípcios. Ele só foi para aquilo que Deus revelou. E no Novo Testamento, um outro tão sábio quanto Moisés foi quem? Foi Paulo. E Paulo da mesma coisa. Pode ver que Paulo não acrescenta nada, nem tira nada. Paulo faz o quê? Anuncia apenas aquilo que Deus tinha revelado. E pode ver que pouquíssimas vezes ele diz lá em Corinto, aqui não digo o Senhor, mas digo eu. Mostrando, aqui não, aqui é o Paulo mesmo que estou dizendo. No demais, ele fala como revelação. Por isso, meus irmãos, não cansem de dizer, de ensinar, de serem ministrados na sua particularidade, porque você pode ver que o problema das igrejas nesses últimos 30 anos é isso, é reinterpretar o que Deus está dizendo para não fazermos. É tirar o que Deus diz para a gente não tirar. Então, isso eu estou sendo enfático de propósito. Tá bom, meus irmãos? E aqui, continuando um pouco agora além, Pastor Johnny, tudo bem até aí, meus irmãos? Vamos ler agora a página 29, o último parágrafo, pastor. O conteúdo do cânon. Leia para nós aqui. Joia. O conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo de escrita. Se datarmos Ageu, de 520 a.C., Zacarias, de 520 a 518 a.C., talvez com material acrescentado depois de 480 a.C., e Malaquias, por volta de 435 a.C., teremos ideia das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento. Coincidindo, de grosso modo, com este período, estão os últimos livros da história do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Ester. Esdras foi para Jerusalém em 458 a.C., e Neemias esteve também ali em 445 a 433 a.C. Ester foi escrito algum tempo depois da morte de Xerxes, no caso Assuero, em 465 a.C., e é provável que isso tenha ocorrido durante o reinado de Artaxerxes, 464 a 423 a.C. Desse modo, depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros dos Macabeus,
mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção da Palavra de Deus que vinham dos anos anteriores. Deixa eu fazer um último comentário também sobre isso. Você pode ver, irmãos, nós estudamos bastante aqui a história dos Macabeus, e quando a gente entende como história, percebam, irmãos, Jesus estava tão pertinho das histórias dos Macabeus, ele poderia valorizar ali a história dos Macabeus como uma história sagrada. Os apóstolos, a mesma coisa. Mas eles viam para aqueles acontecimentos como um registro apenas histórico. Não tinha nenhum problema. Assim como acontecem coisas logo ali na igreja primitiva, como, por exemplo, a destruição do templo, pouco tempo depois, mais acontecimentos com os judeus que não foram registrados no Novo Testamento, isso não invalida o fato de que alguns textos foram escritos, por exemplo, como o Evangelho de João, por volta do ano 90 e Apocalipse. O fato de não ter uma citação não significa que não houve aquele acontecimento. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza para a gente jamais se esquecer que na revelação, Deus ele deixou de propósito um conglomerado de palavras especiais para o seu povo de todas as gerações. Deixa eu fazer uma outra citação. Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho lá no STBnet, enquanto eu estava fazendo ali o meu mestrado, que por acaso eu não concluí, mas eu lembro de uma coisa muito linda que eu estava lendo nos textos, que falava sobre Lutero. Lutero, quando ele fazia a tradução da Bíblia, e ele era um cristão tão piedoso, que na forma que Lutero via os originais, ele tinha tanto zelo com cada palavra, era como se de fato o vocábulo transmitisse uma mensagem para Lutero e para todos eles ali. E muitas vezes você pode ver que a gente acaba perdendo um pouco isso. E é por isso que eu estou sendo um pouco redundante. Na revelação, o vocábulo ele é sagrado. A teologia liberal, e principalmente as escolas liberais, escola de alta crítica, vai começar a contra-argumentar se Deus, quando ele deu a palavra ao profeta, se ele deu literalmente a palavra na cabeça e no coração do profeta, ou se ele apenas imprimiu uma ideia e o profeta, com a sua originalidade e de acordo com o seu vocábulo, registrou. É uma discussão legítima para a academia, sim, mas eu acho que isso também acaba sendo um engodo. Por que acaba sendo um engodo? Meu irmão, vamos aqui, vamos ser prático. Não importa como que aconteceu. A gente não tem uma resposta disso. Concorda? Não tem. Eu não tenho uma resposta. Ah, não, porque aí, olha só, a escola de alta crítica vai falar assim, não, tá vendo? Pedro ouviu uma palavra de Jesus, e aí Pedro, como ele era mais limitado, ele escreve com limitação. Paulo ouve a mesma palavra de Jesus, mas Paulo, como tinha um vocabulário mais amplo, escreve segundo a sua característica cognitiva. Eu acho que isso é muito tolice, na minha opinião. Pode ser um assunto bom para teologia liberal, acadêmica, literária, tá, mas diz muito pouco, porque nós não teremos uma resposta disso. É mais ou menos o seguinte: como que foi a ressurreição no corpo de Cristo? Meus irmãos, é milagre. Tá entendendo? Você percebe que em nome da teologia liberal, muitas vezes a gente fica sobre o periférico e acaba se permitindo a certas argumentações que, na minha opinião, a gente esquece do principal. O que é o principal? É o vocábulo. É o vocábulo. O nome do nosso Salvador chama-se Jesus. Acabou. Não importa. O anjo falou a Maria: você vai ter um filho, ele vai reinar para sempre, e o nome dele é Jesus. E ele vai salvar o povo, vai salvar todos os povos dos seus pecados. O que Jesus é para mim? Ele é o meu Salvador. O anjo aqui não foi rebuscado. Meu irmão, olha o vocábulo como... Por que eu estou falando disso aqui, sendo enfático? Porque essa questão da revelação do cânon
é vivenciar o poder dessa revelação. Oh, meus irmãos, os católicos acreditam no ídolo. Eles reverenciam o ídolo. Eles reverenciam a tradição. Os espíritas consultam os espíritos. Eles fazem sacrifícios, os macumbeiros, os de Umbanda, Quimbanda, eles raspam cabeça, fazem sacrifício. E a gente, muitas vezes, a gente fica nas discussões acadêmicas e esquece dos vocábulos. O nome dele é Jesus e salvará o seu povo dos pecados. Eu sou pecador, ele é o meu salvador, ele me liberta. Entenderam? O poder dos vocábulos. Então, eu queria destacar um pouco isso aqui nesse capítulo, porque quando a gente fala sobre o cânon, eu tenho que lembrar que nós temos o quê? Nós temos o pacto de Deus com o homem e foi deixado a palavra. E por isso que Lutero, quando ele fazia a tradução, ele tinha essa clareza de que por meio da palavra Deus se comunicou. E Deus só vai se comunicar com a palavra. O Espírito Santo tem compromisso com a palavra. O pastor ele tem que pregar a palavra. O seminarista tem que ensinar a palavra. E aqui fica um elogio aos presbiterianos. Olha só que interessante. Os presbiterianos, quando uma pessoa quer fazer teologia, ela vai para o Mackenzie ou vai para uma outra universidade. Aí ele faz 4 anos de teologia. Tá bom. E aí, pastor, ele vira pastor? Não, não vira pastor. Lá ele vira teólogo. E aí, pastor? Aí depois ele tem que fazer mais 2 anos de poiômenos. O que é poiômenos? Poion alguma coisa, é o termo no grego para pastor. Ele que tem que fazer 2 anos agora, um curso de teologia pastoral, e aí ele vai mergulhar nessas verdades de escritura, de hermenêutica, com muito mais critério, dos princípios históricos reformados, e aí depois, se ele compactuar com tudo isso, aí ele recebe o diploma, sim, de que ele agora está apto, se a igreja recomendar, para se tornar um pastor. Ou seja, irmãos, olha só aquilo. Por que eu faço um elogio? Porque eu não preciso, muitas vezes, fragmentar o meu seminário abrindo, porque aqui também eu quero fazer uma crítica. Pode ver que depois que o MEC começou a reconhecer muitas instituições teológicas, o que aconteceu? Todo mundo foi fazendo teologia. Mas o MEC também quis o quê? Ele quis dar o viés dele do que nós devemos estudar ou não. Ora, o MEC, ele é sagrado ou ele é profano? Na perspectiva religiosa. O MEC é secular. Não é que ele é pecador, ele é secular. Ele não é autoridade religiosa. Quem é autoridade religiosa para nós? É a igreja. E qual é a autoridade maior sobre a igreja? As escrituras. Então o MEC não pode arbitrar sobre as escrituras. Estão entendendo? Então, agora, qual é o problema de eu aprender teologia? Não é um problema, mas é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu me torno um teólogo, não quer dizer que eu serei um grande pastor. Eu posso até me enveredar por um caminho liberal. Para eu me tornar um grande pastor, eu tenho que acreditar nesses vocábulos. Tá bom? Vamos correr aqui, continuando lendo aqui. Pastor Johnny, página 30, terceiro parágrafo. Lê a primeira frase aqui. Joséfo. Joséfo, nascido em 37, 38 depois de Cristo, explicou: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Tá até aí. Você pode ver que José, como historiador, o que ele está falando? Há textos que são históricos da nossa tradição, do nosso povo, e há textos que são dos profetas. Ponto final. Tá bom? Isso é muito importante. Agora pode ler o próximo parágrafo para nós, que eu acho muito legal também. Joé. A literatura rabínica reflete convicção semelhante em sua frequente declaração de que o Espírito Santo, em sua função de inspirador de profecias, havia se afastado de Israel. Após a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo afastou-se de Israel, mas eles ainda se beneficiavam do Bat Kul, Talmud babilônico, Yomá
9b, repetido em Sota 48b. São citações. Sim. Aqui é uma citação da literatura rabínica, dando aquela ideia daqueles períodos de silêncio que nós estudamos, que é chamado período interbíblico. Mesmo Deus tendo se silenciado, eles ainda desfrutaram do quê? Eles foram alimentados pelo quê? Agora vamos refrescar a memória. Lembram que houve a helenização, até mesmo no povo judaico. Lembra que os sacerdotes começaram a se desviar dos valores e quiseram até muito se tornarem atletas? Lembra disso? A gente viu nas aulas passadas. Muitas vezes o motivo pelo qual há o silêncio, muitas vezes é de fato a falta da busca. Porque aqui, naquele período de helenização houve o quê? Uma tendência a aplicar a lei de Deus naquela cultura. Em outras palavras, dando mais valor àquele momento, àquela fase, aquela, vamos supor assim, aquela pseudo evolução dos dias desse povo judaico. Né? Pode ver que aí é onde surge a revolta dos macabeus e tudo que a gente já estudou. Então, mas os que foram fiéis, eles desfrutavam do quê? O que eles se alimentavam? Eles se alimentaram dos escritos. Meus irmãos, sempre a história vai se repetir. A mesma coisa hoje. Eu sei que muitas vezes parece, né, que a nossa mensagem ela acaba sendo antiquada, como igreja e como seminaristas, mas ela não é. É a palavra de Deus que vai converter os corações, é ela que vai alimentar a nossa alma, é ela que vai nos dar diretrizes. E quanto mais sensíveis formos a Deus, mais ele vai se revelar. E aqui, olha que interessante, é nesse período também de helenização e de esfriamento da fé judaica que também surge a comunidade Qumran. E essa citação na página 30 é muito legal. Leia para nós, pastor. A comunidade Qumran. A comunidade Qumran, seita judaica que nos levou os manuscritos do Mar Morto, também esperava um profeta cujas palavras teriam autoridade para substituir qualquer regulamento existente. E outras declarações semelhantes são encontradas em outros trechos da literatura judaica antiga. Tá bom até aí. Ou seja, olha que interessante, irmãos. Enquanto vamos agora tentar visualizar aquele período de 400 anos, onde vem os vários impérios, e num primeiro momento, no Império Medo-Persa, a gente ainda tem ali a figura de quem? Nós temos a figura de Esther, Mardoqueu, nós temos as figuras da diáspora. Logo depois vem o Império Grego, e com o Império Grego vem a divisão do Império Grego nos seus 4 generais, os Ptolomeus, Seleucidas, e a gente entra agora no momento de helenização. E nesse momento de helenização é onde surge a comunidade Qumran. E qual era a proposta deles? A proposta da comunidade Qumran nada mais era, nada menos era do que o templo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, os levitas se corromperam, e nós não iremos mais compactuar com eles, por quê? Porque eles se esqueceram da verdadeira lei. Eles estão vivendo a vida religiosa agora só de forma nominal. Eu sei que eles também tiveram erros, eles também tiveram falhas, porque eles buscavam muito o quê? Eles buscavam essa questão do profeta, do profetismo, mas uma coisa a gente não pode negar nessa comunidade. Eles faziam isso de uma forma talvez ingênua, talvez de uma forma desesperada, querendo que retornar àquele momento que eles viviam no passado. Por quê? Porque eles sabiam que um castigo de Deus viria sobre a nação por eles abandonarem a palavra. Então, mais uma vez, irmãos, esse contexto do cânon, ele não foi um contexto assim, simplesmente Deus se revelou, beleza, é o pacto, tá bom, acabou. Há uma construção no Velho Testamento, há uma construção no Novo Testamento. E olha, para a gente entrar agora um pouco para o Novo, eu quero lembrar, irmãos, que quando um cristão, um líder, na igreja primitiva, ou como vocês irão aprender
em história eclesiástica, história da igreja, quando tem um livro do Justo Gonzalez que é chamado A Era dos Mártires. O que acontece na Era dos Mártires? Eles morriam nas arenas, nos coliseus, simplesmente porque declaravam que Jesus Cristo era o Senhor. No momento que eles faziam essa declaração, não era uma declaração apenas isolada. Era uma declaração, sim, de fé, mas era uma declaração dizendo, olha, eu acredito naquele que é o Messias, que é o Rei dos Reis, e acredito no que ele deixou, que é o colegiado apostólico e as Escrituras. E acredito que estou num processo de expansão de um reino, que é o reino de Deus. Era isso que eles estavam dizendo, e por isso eles eram martirizados. Então, entendam que poucas décadas depois do cânon do Novo Testamento estar sendo formado, muita gente morreu, simplesmente por declarar que cria nisso. Ou seja, não era uma fé nominal, era uma fé que eles estavam dispostos a morrer. E isso é muito forte. Estão entendendo, irmãos? É um livro de pacto, é um livro de revelação que recebe, eu diria, o sangue de muita gente para autenticar essa revelação. Não é uma coisa assim simplória. Não foi uma coisa assim, sabe? Ah, Deus se levantou os apóstolos, eles foram lá, pregaram, uns acreditaram, outros não. Não, apóstolos foram mortos, outros foram martirizados, muitos cristãos foram jogados nas arenas. Quem eram os líderes, e não somente os líderes. Esse livro, quando a gente for trabalhar em história eclesiástica, vocês vão ver cada história, irmãos. Mulheres piedosas, muitas vezes mães. Vamos imaginar aqui, vós, como é o caso da irmã Cleusa aqui, que já é uma anciã, de repente ser pego por um imperador cruel e por uma arena virar objeto de ser violentada por touros. Aí eu digo, o que elas estavam dizendo ali? Elas estavam ratificando o quê? O Messias, a história da igreja, a história da revelação e toda essa canonicidade. Então, é por isso que eu estou sendo enfático, talvez de um pouco diferente de como nós fomos na introdução. Agora a gente está falando um pouco mais sobre esse cano. Eu queria destacar isso, irmãos. Até porque, como eu disse e repito, hoje a gente está tendo releitura, reinterpretação. A gente está tendo tudo isso. Isso é nojento. Isso é horroroso. Isso é um desprezo ao que Deus deixou, como a gente leu há pouco lá, que a Maísa até leu, porque esta palavra não é para vós outro coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra qual, passando o Jordão, ides para possuir. Deuteronômio 32, 47. Hoje, quando um pastor quer reinterpretar, qualquer coisa na Bíblia, ele está esquecendo não só a autoridade divina, mas ele está esquecendo a tradição e milhares de pessoas que morreram por causa dessa palavra. Isso é muito vil, é muito vil. É como se eles estivessem construindo uma nova igreja em cima da antiga igreja. Me surge, dá uma similaridade com o que aconteceu no pentateuco bíblico. Era a profanação Sim. da fé, do templo do judeu, de todos esses valores da fé judaica. Exatamente. Para profanar. Então, essa ideia ainda persiste. Persiste. Você pode ver, Júnior, que ela é tão nova quanto, né? Só numa nova roupagem, né? Verdade. Pastor Johnny, leia para nós aqui, ó, página 31. Logo depois de Contagem, está assim, Jesus e os autores do Novo Testamento. Joia. Jesus e os autores do Novo Testamento citam mais de 295 vezes várias partes das Escrituras do Antigo Testamento como palavras autorizadas por Deus, mas nenhuma vez sequer citam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito como se tivessem autoridade divina. Olha esse dado aqui, isso é muito legal. 295 vezes, não são 5 vezes. Mas não tem nenhum apócrifo. Então, irmãos, é por essa razão que os pais da igreja não tinham dúvida disso. Irmãos, são quase 300 citações de textos
do Velho Testamento, mas nenhuma de apócrifo. Então isso daqui respalda e diz muito para nós, tá bom? E outra Bom, coisa pode falar, eu irmão. acho também que os livros sagrados ele tem essa conotação de autorizado pela intervenção divina para mostrar a sua revelação na história de Deus para o seu povo. Então, esse período interbíblico, tá, Deus não deixou de atuar, mas Deus não atua na nossa vida particularmente, mas para a palavra dele, que ele fechou o cano sagrado, havia uma intervenção divina na revelação da palavra. Isso aí. Isso aí, Júnior, é isso aí. E agora, irmãos, para a gente fazer uma última citação, para a gente encerrar esse bloco, página 32, olha que legal aqui, ó. Leia para nós, Pastor Johnny. Entretanto, logo no começo está assim, entretanto, outros líderes da igreja antiga citam vários destes livros como escritura. Existem incongruências doutrinárias e históricas em vários desses livros. E aqui vem uma citação. Porque aqui, olha só que interessante. Aí vem uma citação, leia para nós essa citação e depois a primeira frase, o próximo parágrafo. Olha só que interessante, irmãos. Deixa eu só fazer um breve comentário. Logo depois da Reforma Protestante, querendo ou não, a Igreja Católica ela precisava se posicionar como a grande autoridade sobre as Escrituras. Ela precisava dar uma cartada para mostrar o seguinte: não, o que nós já fizemos e fazemos, nós estamos aqui sendo respaldados. Inclusive, as escrituras existem por causa da gente. É mais ou menos isso. Foi uma cartada. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Mas foi uma cartada. Mas olha só, leia para nós, pastor. Joia. Não existe nenhum sinal nesses livros que ateste a origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e a fraude e faz com que a salvação dependa de obras meritórias. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Lembra que as indulgências você tinha que pagar? Você tinha que depositar, porque quando caísse no fundo do gasofilácio, tocasse, fizesse, retinisse o som, a tua bênção, a tua salvação estava no céu, entendeu? Então, como, Júnior? É isso aí, né? Caiu, subiu, né? Mais ou menos isso. Tá sem som, Júnior. Ah, é fácil assim, então? A alma salva, né? Pelo dinheiro. Isso. Nem um pouco diferente hoje em dia. Se você paga pelo voto, você tem fé. Podem ver que hoje em dia os neopentecostais são os grandes indulgentes contemporâneos. Você paga, porque se você não pagar, você não tem fé. Pode ver que tudo é feito com dinheiro. Interessante, né? Deus não faz assim com Abraão, né? Tem uma fala de um missionário aí conhecidíssimo, que quem não dá o dízimo, bom, tá publicado aí, né? Qualquer um que quiser pode procurar. Ele não vai herdar a salvação. Então, ou seja, né, em outras palavras, é isso. Não é mérito de Cristo. O dízimo salva, né? O dízimo salva. O dízimo que salva. Entendeu? Então, irmãos, é muito vergonhoso, é muito vexatório. Mas a história se repete e aí a gente vai ter os falsos profetas. Então, aqui, percebam, eles precisavam chegar para aquela imensa comunidade ainda que estava debaixo do seu guarda-chuva, dizendo: não, nós temos respaldo nas Escrituras. E onde você ia arrumar isso? Se as Escrituras não têm respaldo a essa questão, por exemplo, de salvação que depende de obras, ele precisava dos apócrifos. Os apócrifos eram uma resposta. E aí, continua, pastor, por favor. Eclesiástico e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada em conveniências. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir da matéria pré-existente. 11:17. Eclesiástico ensina que dar esmolas propicia expiação pelo pecado. 3:30. Em Baruque se diz que Deus ouve as orações dos mortos. 3:4. E em 1 Macabeus há erros históricos e geográficos. Terrível. Entendeu aqui? Olha aí. O culto aos mortos,
Olha aqui, mais uma vez, a questão daquela questão do purgatório. Então, eles precisavam se sustentar em alguma coisa. Foi uma cartada. Irmãos, eles tiveram uma chance imensa de voltarem à Bíblia. E eles saíram mais. E a história se repete. Hoje, quando a gente vê o neopentecostal fazendo o que faz, eles têm uma chance enorme de voltar às Escrituras. Eles vão e se envereda para um caminho de falso profeta. São os discípulos de Balaão, se vendem por dinheiro. Receberam dons, receberam talentos, mas se vendem pelo dinheiro. Pode ver que os textos bíblicos de Balaão, Deus não questiona que ele não tinha visão, que a visão dele era uma mentira. Não, nenhuma vez. Ele tinha visão de olhos fechados. Viu que ninguém via, mas ele se vende. Por isso que ele é conhecido como um falso profeta. E agora leia para nós o próximo parágrafo, pastor. Não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos fazem parte do cânon, com exceção de 1º e 2º Esdras e da oração de Manassés. É significativo que o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana aos ensinos de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que se espalhavam rapidamente. E os livros apócrifos contêm apoio para o ensino católico de oração pelos mortos e de justificação pela fé com obras, não pela fé somente. Dá uma pausa, pastor, por favor. Ficou claro aqui, meus irmãos? Ficou claro? Então, nas aulas passadas de introdução ao Novo Testamento 1 e 2, a gente não trabalhou tanto porque o foco não era as doutrinas, e agora a gente está dentro de uma doutrina. Então, eu preciso mostrar que essa ideia da revelação, ela é muito mais do que uma revelação, ela é um pacto entre Deus e os homens, e esse pacto foi selado pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, dando aos seus servos, como disse tanto Pedro quanto Timóteo, esses servos que eram consagrados, o quê? Essa inspiração. Como que isso aconteceu? É um milagre. Seguramos nas mãos um livro de milagre, de uma revelação que é um milagre, para sustentar uma igreja que vive sob essa perspectiva de milagre, porque acreditar em tudo isso só o fazemos pela fé, assim como somos salvos também pela fé. Tudo isso é milagre de Deus na nossa vida. Se a gente vai para as questões da intelectualidade, que não é errado, porque somos racionais, porque entendemos e por isso cremos, mas ora, muitas vezes cremos e por isso entendemos, essa questão ela vai ter essas duas características. Em alguns momentos cremos e por isso entendemos, em alguns momentos entendemos e logo cremos. No entanto, tudo isso é fruto de um milagre, é fruto de uma atuação de Deus a nós, assim como Jesus foi um milagre, assim como a ressurreição, a morte na cruz foi um milagre, no sentido não que não houvesse a participação das pessoas, porque até mesmo no milagre há uma participação. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que essa revelação, ela é um pacto para nós. O cânon do Velho Testamento e do Novo Testamento são sagrados. Cada palavra importa, cada vírgula importa, cada tio importa. E se a gente conservar, nós não estaremos fazendo nada mais, nada menos do que foi feito no passado. E nós, agora, como ministros, temos o dever, não só de crer nisso, mas de ensinar isso de todo o coração. Porque ai de nós se a gente distorcer, tá bom? Então, conclui agora esse parágrafo, pastor, para a gente poder encerrar essa gravação. Joia. Ao declarar que os apócrifos são parte do cânon, os católicos romanos estariam alegando que a igreja tem autoridade para designar uma obra literária como escritura, enquanto os protestantes têm sustentado que a igreja não pode levar nada a se tornar escritura, mas apenas reconhecer o que Deus determinou, que fosse escrito como palavra dele próprio. Podemos fazer uma analogia dizendo que um investigador de polícia pode reconhecer uma nota falsificada como falsificada e outra genuína como genuína, mas não pode tornar uma nota falsa em genuína, nem pode alguma declaração de qualquer membro da polícia fazer com que a moeda falsa se torne algo que não é. Só o Tesouro Oficial
de uma nação pode fazer moeda, que é moeda de verdade. De modo semelhante, só Deus pode fazer com que as palavras sejam palavras suas e dignas de inclusão nas Escrituras. Aleluia! Que frase magnífica! Bola. Deu para compreender? Fantástico! Fantástico essa ideia aqui, essa analogia, né? Porque, de fato, o investigador de polícia não pode. Ele pode dizer, aqui é falso, aqui é verdadeiro, mas não compete a ele fazer notas. Por isso que nós seguramos o livro das notas divinas. Foi ele que fez. A gente só reconhece. Foi isso que Deus fez na história. Depender disso, irmãos, também é fé. Pode ver que o povo no Velho Testamento vivia assim. Deus se comunicava e o povo obedecia. Não era o povo que intervia sobre a palavra. Quando o povo queria intervir sobre a palavra, estragava tudo. Nasciam os falsos profetas, os reis desviados. E aí a gente conhece a história. Tá bom, meus irmãos? Joia, né? Muito legal, né? Tá bom? Tínhamos mais coisas aqui interessantes para trabalhar aqui no livro. Eu grifei muitas coisas, queria trabalhar aqui com vocês, mas não vai dar tempo. A não ser depois, eu vou ver aqui, só 2 frases aqui, mas aí a gente vai fechar esse módulo e vamos abrir um outro e vamos ir para o resumo. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Então tá bom. Então, alguma pergunta? Gostaram dessa frase, dessa analogia? Gostei sim. Eu só queria fazer um comentário. Quando eles falam sobre a oração pelos mortos, óbvio que na mente deles tem uma evidência interna, que é os livros apócrifos, mas não tem nenhuma evidência externa, né? Alguma coisa que se concretize e corrobore com esse pensamento. É muito Então, raso. mas aí você tem, sabe o que, pastor? O espiritismo? Não, a questão principal é levar esperança ao seu povo. Falsa esperança. Concorda? Sim. Concorda? Papai era um atribulado, papai morreu, mas vamos acender umas velas, vamos orar, porque no purgatório Deus vai ouvir a nossa oração e Acender aquela vela, alma... né? Hã? Acender vela, né? Exatamente. Você concorda que cria um vínculo emotivo? Não, ele fica muito mais vulnerável, né? A pessoa que se encontra assim se rende sem perguntar, sem titubear. Claro, claro. Até porque quem é que não quer ajudar um parente? Ainda mais um parente atribulado. Não é Não, mas verdade? quando eu falo do Serrazo, é resposta, né? Nossa, eu tive a convicção ou recebi uma revelação Material, sim. né? seja de que ele foi absolvido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, mas aí onde vem agora uma segunda cilada, que é do espiritismo, onde a pessoa se comunica. Pois Meus é. irmãos, quer Consulta coisa aos mortos, né? mais, quer coisa É mais proibido. forte nas emoções do que isso? É. Uma pessoa que vai lá, recebe o irmão. espírito de fulano, que partiu, e agora vem e fala coisas que só você e ela sabiam. Meus irmãos, isso daí olha, assim, a gente sabe, e eu tenho compaixão daqueles que estão sendo Cego, não enganado. cegos por isso, mas assim, pensemos, isso é muito baixo. É Como muito usou baixo, lá, mas né, é aquilo. Os demônios, só uma coisa, Júnior. Os demônios, eles vão usar de todos os artifícios para querer escravizar uma alma. Não importa se os artifícios são baixos ou não. Mas isso é forte demais, cativa. Diga, Júnior. Não, como a pitonisa fez lá para Saul, para o Samuel, né? Que foi É. contra até os 10 mandamentos, não consultará os mortos. Sim. Mas nesse caso ali, aí deu desespero, né, Júnior? Mas vamos pegar um caso de um pai que é religioso, que tragicamente perde o filho, e de repente vai ali consultar um espírito de um morto, o espírito vai consultar um médium, e ali ele recebe o espírito, e de repente vem o filho que o pai perdeu. Isso é muito emotivo, isso captura a pessoa. Outra coisa que o espiritismo faz é dar uma resposta para tudo. Porque sofremos. Pode ver, irmãos, ele pega o espiritismo, quando ele não pega pela obra, pelo dever, ele pega pela emoção. Pode ver. Ele pega pela emoção. Ele cativa. Por exemplo, se eu estou sofrendo hoje, é porque no passado eu causei mal. Então, logo... Então, você vê, irmãos, o diabo ele é astuto. Pastor, e aí, Karma, o né? que a gente vai fazer? Irmãos, é a palavra sobre a palavra. Ponto final. A minha palavra não voltará para mim vazia, disse o profeta.
antes fará tudo o que me apraz. Nós devemos ensinar a palavra, proclamar a palavra, porque é a revelação de Deus para nós. Ponto. Tá bom, meus irmãos? No Espiritismo, né, diz que a gente vive várias vidas, né? Sim, sim. Que aí você vai evoluindo, né, irmã? Vai evoluindo, Né? evoluindo. E quando chegar no dia do juízo final, vai levantar quem para ser julgado? Exatamente, exatamente, filho. Budismo Então, também. vamos parar aqui a gravação. Eu quero ler mais 2 citações do livro e aí a gente vai pro resumo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, vou dar uma pausa aqui.